Olá, nono ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa primeira aula de História sobre a crise de 1929. Vamos ver qual a importância dessa crise, a influência dela nos anos seguintes e o que ela trouxe para o mundo, para a economia mundial, a economia capitalista. E nós vamos ver também uma América onde tem uma superpotência no controle, que é os Estados Unidos. Vamos ver também os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, se tornarem uma grande potência num nível mais elevado, talvez, do que os vencedores da própria Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, nós temos um cenário de um mundo em crise. O mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial. O mundo europeu encontrou, no final da guerra, um concorrente à altura. Os Estados Unidos passam a ser a grande superpotência. Mas como isso aconteceu? E aí a gente pode perceber que a economia americana se fortaleceu depois da Primeira Guerra Mundial. O território dos Estados Unidos não foi atingido pela guerra, tá? Ele preservou e consolidou toda a sua estrutura. E ainda mais, ali no segundo parágrafo, te diz assim: a participação americana na Primeira Guerra foi principalmente em emprestar dinheiro aos países aliados, fabricar armas, vendê-las para as potências europeias, principalmente as aliadas. E no final do conflito se tornam a maior potência mundial. E aí faz surgir um nacionalismo nos americanos, um modelo americano de viver. E um modelo como exemplo para todas as Américas e também para países lá da Europa. O modelo americano de ser. E esse modelo americano de ser fez muito sucesso, vamos dizer assim, com os jovens, na música, teve muita influência. American Way of Life, todos queriam imitar o jeito de viver americano. O pós-guerra criou um clima de euforia nos Estados Unidos, entre outros países da Europa, tá? Um sentimento de que era necessário chegar ao nível dos americanos. E a gente percebe em algumas imagens, em algumas propagandas do período, que o modelo americano vai influenciar bastante. A música americana vai chegar com força aqui no Brasil, tá? Produtos americanos vão ficar registrados para a história como grandes produtos, grandes marcas, e que todo mundo vai querer ter. E esse consumo dos produtos americanos, das músicas, de tudo que a América produz para o mundo, vai ser bastante. Tá? Então, eu tenho aí os Estados Unidos influenciador de cultura no mundo. Os Estados Unidos que vai mostrar para todo mundo quem é a superpotência. E ele vai mudar totalmente, depois da Primeira Guerra, a nova ordem mundial, onde vai ter os Estados Unidos como referência para todos os outros países, vencedores e não vencedores da Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí vamos ver cada vez mais o consumismo. E de que forma esse consumismo exacerbado, ele afetou toda a América. E aí a gente está vendo que percebemos na imagem da lâmina anterior marcas e produtos consumidos pelos americanos. Isso viralizou no mundo. As fábricas não paravam de produzir. E esse consumismo, tanto da população americana como da população da Europa, vai fazer com que as fábricas americanas fabriquem, fabriquem e fabriquem. E as pessoas vão começar a querer ter aqueles produtos. Tá? Então, produtos com marcas americanas vão se tornar cada vez mais famosas no mundo. Tá? E a produção não para. Cada vez mais consumindo, para que os produtos americanos deem lucro aos Estados Unidos. Ter
ter. A sociedade americana e capitalista começaram a valorizar o ter em detrimento do ser, ou seja, para se tornar um membro respeitável da sociedade era necessário ter dinheiro, um emprego e esbanjar seus bens materiais. Então, a esse jeito americano de ser é fazer com que as pessoas possam consumir cada vez mais seus produtos, sua marca, o seu jeito de ser. E isso vai ser muito forte aqui no Brasil. O jeito americano vai influenciar muito, tá? Então, o capitalismo vai começar a crescer cada vez mais, valorizar o ter em detrimento do ser, tá? Os alemães, o plano Davis, plano que viabilizou o pagamento de dívidas e para a recuperação da economia alemã. Graças a esse plano, muitos alemães demoraram para aderir ao nazismo. O plano Davis foi muito importante, foi um plano dos Estados Unidos para quê? Para investir nos alemães lá na Alemanha, e viabilizou, facilitou o pagamento de dívidas para a recuperação da economia alemã. Então, a população, uma parte da população, ela foi se afastando de pensamentos nacionalistas exacerbados, ou seja, nacionalista exagerado, né? Fazendo com que pessoas da Alemanha, grandes empresários, passassem a aderir ou a demorar para aderir ao nazismo, tá? Graças ao plano Davis, que é o plano que vai ajudar financeiramente ao pagamento de dívidas e recuperação da economia alemã. Esse plano vai ser muito importante porque ele dificulta a entrada de pessoas ao nazismo, ao fascismo, tá? Então, esse plano idealizado pelos americanos foi de grande importância lá na Alemanha. E lá vão eles se recuperando. Esses que vão se recuperando aí são os europeus. Os Estados Unidos não saiu quebrado. Os Estados Unidos não teve problemas em sua economia. Afinal, a economia americana cresceu cada vez mais depois da Primeira Guerra, tá? E o clima americano era de euforia. Mas a Europa, aos poucos, ou muito rápido para os Estados Unidos viu a Europa se recuperar muito rápido. Começou a se recuperar, tomando medidas protecionistas e evitando a entrada de produtos estrangeiros em seus mercados, entre eles dos americanos. Então, a Europa tomou essas medidas protecionistas, ou seja, vamos valorizar o produto que nós temos aqui, o produto que nós fabricamos. E isso vai fazer com que o mercado americano envie menos materiais para lá, menos produtos. Essa medida nacionalista tinha como propósito estimular a indústria dos países europeus, tá? Então, cada vez mais a Europa vai se recuperando e os Estados Unidos, que era o principal fornecedor de produtos industrializados para lá, vai começar a perceber que não vai ter ninguém para comprar os seus produtos. E os produtos americanos que eles já tinham feito? E os produtos que estão estocados nas fábricas, nos armazéns? Isso é muito importante. Cada vez mais os Estados Unidos produzia e valorizava o ter em detrimento do ser e ficou com produtos estocados. Os americanos ficaram com produtos estocados. As grandes fábricas não tinham para quem vender, produtos se estragavam. E agora? E os produtos americanos? Bom, gente, essa foi uma introdução do cenário tanto americano e europeu
no início de 1929, quando vai levar essa crise. Falamos também do jeito de ser americano, tá? Que influenciou bastante, até hoje influencia, né? Marcas americanas, a música vai influenciar bastante, tanto aqui no Brasil como na Europa. Mas a Europa começa a ressurgir dos destroços da guerra. E aí começam a se reinventar, deixando produtos americanos de lado, tá? Tendo medidas protecionistas, e vai fazer com que a América estoque cada vez mais produtos sem ter para quem vender. E na próxima aula nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, espero que estudem, fiquem em casa, um bom estudo a todos e até a próxima.